Pessoal, vamos começar então o direito tributário, que é a segunda parte do nosso curso. Nós já estudamos a atividade financeira do Estado, que é a necessidade do Estado de se organizar política e administrativamente, e dessa necessidade, dessa organização política e administrativa, surge a necessidade de obter recursos econômicos para o desempenho das suas atividades. E, como atividade financeira, nós definimos, já no curso de Direito Financeiro, que é o conjunto de ações do Estado para a obtenção de receitas e realização de gastos para o atendimento das necessidades públicas. Assim, a atividade financeira vai constituir, em resumo, nessa tarefa de obtenção das receitas públicas, na efetivação das despesas e na utilização do crédito público, bem como na elaboração de um orçamento público e na sua execução. Trata-se, como a gente já viu, lá no direito constitucional, no direito financeiro, de uma função administrativa do Estado, e está presente tanto no Poder Judiciário, quanto no Poder Legislativo e no Executivo. Então, a atividade financeira é uma atividade meio exercida pelo Estado e por todos os poderes do Estado. O direito financeiro, então, ele vai trabalhar em 3 segmentos: a despesa pública, o direito orçamentário e a receita pública. Entre essas receitas públicas, nós temos as receitas tributárias, que é o foco do nosso estudo aqui em direito tributário. E até fazendo uma parte aqui, no comentário, na verdade, como direito tributário é o meu xodó, a gente já dá aula há mais tempo, então por isso que o slide está mais sofisticado aqui, está mais bacana. Mas vamos lá. Nós temos as receitas originárias, que elas não são tributárias, e temos as receitas derivadas, que são as receitas tributárias, e os empréstimos. Por que a gente tem que fazer essa distinção aqui no curso de receita originária e receita derivada? Para a gente entender que quando nós estamos falando em direito tributário, naturalmente nós estamos falando em receitas derivadas, porque as receitas originárias são aquelas receitas que o Estado obtém pela gestão do seu próprio patrimônio. Elas não são tão intensas nos estados ocidentais, porque os estados ocidentais são tipicamente estados fiscais tributários, em que a receita decorre do mecanismo do direito tributário, menos por gestão do seu próprio patrimônio. Decorre disso, isso decorre da emergência muito cedo do chamado Estado de Direito, especialmente sobre a perspectiva liberal, em que o Estado deixava as atividades econômicas para os particulares, enquanto gerenciava aquilo que era sua função-chave, que era a segurança pública e o estabelecimento dos contratos e da moeda. Então, o Estado ocidental, ele é tipicamente um Estado tributário. Além disso, nós temos as despesas para necessidades intermitentes e necessidades contingentes, que são as necessidades que a gente tem sempre e aquelas necessidades que a gente tem em razão de algum fato alheio à vontade ou algum fato típico específico dentro de um espaço temporal. E aí, nós também vimos esse conceito de fiscalidade e extrafiscalidade. São conceitos muito importantes para a gente compreender
o direito tributário. Então, quando nós estamos falando em direito tributário, também nós vamos trabalhar com o conceito de fiscalidade e extrafiscalidade, que é nada mais, nada menos do que a diferença do uso pragmático que eu dou às receitas tributárias. Quando eu estou falando em fiscalidade, eu estou falando na manutenção das atividades estatais. Eu estou falando na manutenção do Estado típico. Eu estou pensando na cobrança de tributo com uma única finalidade: pagar as despesas típicas do Estado. Quando eu estou falando em extrafiscalidade, eu estou falando no uso do direito tributário para outras finalidades que não são meramente arrecadatórias. É o caso, por exemplo, da cobrança de tributos sobre o tabaco, em que eu elevo o valor do tributo, não só para poder fazer frente às despesas públicas, mas com a finalidade de desestimular a produção e o consumo de tabaco por razões de saúde pública. As extrafiscalidades, elas têm basicamente 3 propósitos: saúde pública, economia, né, estabilização da economia, e atualmente utilizada e pensada também para fins ambientais. Então, quando eu estou falando em extrafiscalidade, eu estou falando no método pelo qual se manifesta a influência da ação estatal sobre a economia e para promover intervenções sociais. São os chamados efeitos regulatórios. Eles têm como finalidade combate à crise, proteção do capital nacional, regulação do consumo e da poupança, progressividade tributária punitiva, ou seja, eu amplio a tributação para punir aquele que não cumpre uma função social. Incentivo a ações como a urbanização. Eu tenho falado e tenho, em algumas palestras, em algumas intervenções que eu tenho feito, como que a extrafiscalidade ela tem sido mal utilizada ou subutilizada pelos governos. Vamos pensar em quantas possibilidades nós poderíamos usar a extrafiscalidade, por exemplo, para fins urbanísticos. Veja bem o caso aqui, o caso de muitas cidades brasileiras, em que o centro da cidade passa por um processo de deteriorização em razão da acumulação especulativa de imóveis. Famílias tradicionais que estão em litígios por conta de inventários que deixam ou os imóveis abandonados ou deixam os imóveis, cobram valores absurdos de aluguel. Vou dar o exemplo aqui em Governador Valadares. É muito comum nós ouvirmos falar que a cidade, né, o centro da cidade está esvaziado, com muitas lojas fechando. E quando você vai conversar com os comerciantes, não é que Governador Valadares teve um fechamento absurdo de lojas. Na verdade, quando nós pegamos os índices da Secretaria Municipal de Fazenda, o número de empresas ampliou. Por que, então, que o centro está esvaziado com muitas portas fechadas? Porque o aluguel é muito alto, ou algumas pessoas deixam o imóvel abandonado, e há um processo de regionalização da atividade econômica. Então, você chega a bairros como Santa Rita, como Penha, como a Ilha, como São Pedro, e o comércio local floresce com lojas muito boas, enquanto o centro da cidade vai se deteriorando. Por quê? Porque nós não temos uma política de incentivo a ações tributárias.
punindo aqueles que não fazem o uso adequado do imóvel. Então, por exemplo, por que é interessante que as pessoas usem o centro da cidade? Porque, usualmente, o centro da cidade, ele possui condições urbanísticas mais adequadas. Ele tem posto de saúde, ele tem tratamento básico, ele tem acesso à água, enquanto os bairros mais distantes encarecem o ônus da prestação do serviço público. E aí, você tem um esvaziamento do centro, o que é bom, por um lado, é o florescer comercial dos bairros, mas você tem perdas, né, na arquitetura, na urbanização, no convívio, que faz com que a população seja prejudicada. Você poderia utilizar o instrumento da extrafiscalidade. Então, quando nós estamos falando em extrafiscalidade, nós estamos falando na influência da ação estatal sobre a economia, e se promovem interações sociais através intervenções sociais através da extrafiscalidade. É um instrumento muito importante do direito tributário que pode ser utilizado aí como elemento essencial da política pública. Obviamente, como nós temos visto recentemente, as intervenções no mercado e na economia devem ser muito bem pensadas para que você não gere efeitos desastrosos e prejudiciais. Bem, alguns outros conceitos que são importantes aqui quando nós estamos estudando o direito tributário. Poder financeiro, parcela ou emanação do poder estatal ou da soberania. Então, quando nós estamos falando do poder financeiro, nós estamos falando dessa atividade, né, dessa função administrativa da atividade financeira, que é uma delegação, podemos falar assim, ou uma emanação do poder estatal, da soberania estatal, em que o governo exerce sua soberania através da realização de despesas e através da cobrança de tributos. Por que é importante a gente fazer essa revisão acerca do direito financeiro? Porque o direito tributário, ele é um elemento dentro do direito financeiro, autônomo, com princípios, mas uma parte importante do direito financeiro na composição do poder financeiro do Estado. Ou seja, é como, usualmente, nós obtemos receita para o exercício dos serviços públicos. Também, um outro conceito que nós vamos falar muito é o conceito de fazenda pública, que objetivamente são os recursos e obrigações financeiras. Então, podemos falar assim, temos que proteger a fazenda pública, ou seja, temos que proteger os recursos e obrigações financeiras. Quem paga... Agora, nós temos um conceito também subjetivo, que confunde-se com a própria pessoa jurídica de direito público. Então, vai ser muito comum vocês ouvirem dentro do fórum, por exemplo, ou dentro da AGU, dentro do Ministério Público, dentro da Prefeitura, aqueles que estiverem estagiando nesses locais, falando assim, a Fazenda Pública está cobrando, a Fazenda Pública Municipal versus fulano de tal. Porque, na verdade, quando nós utilizamos Fazenda Pública nesse sentido, nós estamos falando da própria pessoa jurídica de direito público, seja ele o município, seja ele o Estado, seja ele a União. Poderíamos falar naturalmente e sem nenhum erro processual o município de Governador Valadares, o Estado de Minas Gerais versus fulano de tal. Porque a Fazenda Pública, nesse caso, a Fazenda Pública, nesse caso, ela nada mais é do que um órgão da administração pública, é um órgão do poder executivo, e por isso a gente usa uma figura da linguagem em que a gente tira, né, em que a gente toma parte pelo todo. Então,
nós falamos em fazenda pública. Agora, a gente pode falar em fazenda pública tanto do ponto de vista objetivo, quanto do ponto de vista subjetivo. Quais são esses estágios do Estado fiscal? Como que ele evoluiu historicamente? Nós já falamos aqui também quando estudamos direito financeiro. Nós temos o Estado feudal, absolutista ou de polícia. São estágios diferentes, mas que têm características muito parecidas. No Estado feudal, nós podemos ver esse Estado feudal em séries como Vikings, né, em que nós temos a seguinte situação. Cobra-se um tributo para manter a gleba. Então, o senhor feudal não tem regra, não tem lei, não tem estabelecimento de nada juridicamente. Cobra-se somente na necessidade. E, muitas vezes, essa necessidade é arbitrária, porque quem define é o senhor feudal. Então, naquele relacionamento entre o senhor feudal e o vassalo, é estabelecido por meio de contrato, mas o que determina é a força. No Estado absolutista, por exemplo, é a força do rei. Ele faz a cobrança da forma que ele quer. Não há regra, não há Estado de Direito. É contra essa estrutura que surge o Estado liberal. Vamos lembrar que todas as revoluções que nós vamos ter ao longo do século XVII e antes, né, lá na Inglaterra, bem antes, nós estamos falando em revoluções contra o Estado absolutista fiscal, contra a cobrança de tributos. O que emerge aqui no Estado liberal? Um Estado que precisa seguir a regra, um Estado que precisa se pautar na legalidade. Os tributos são cobrados baseados na legalidade. O parlamento passa a ser o local de emergência ou de surgimento da legislação tributária. Na Carta do João Sem Terra, o princípio-chave do controle do Estado é: você só pode cobrar o tributo que tiver previsto em lei aprovado pela Câmara dos Comuns. O mesmo vai se dar com a Revolução, com a Inconfidência Mineira, o mesmo vai se dar com a Revolução Americana, no Tea Party, né, a revolução contra os ingleses, contra a cobrança arbitrária de tributo. O mesmo vai se dar com a Revolução Francesa. E aí emerge um Estado liberal que diz o seguinte: os tributos precisam ser cobrados se aprovados pelo parlamento. Está aqui a emergência do princípio da legalidade. E a ideia tributária é única e exclusivamente a manutenção das atividades essenciais do Estado. Com a falência ou com a discussão sobre a efetividade do Estado liberal, com a emergência de outras necessidades sociais, com a emergência de um capitalismo que cria uma vasta e grossa massa de trabalhadores que precisam de acesso a serviços públicos como educação e saúde, surge e emerge o Estado social como um prestador de serviços em que nós aprimoramos a perspectiva liberal no sentido de que mantém-se a ideia da tributação voltada para que o Estado preste o serviço essencial. O que se muda aqui é a ampliação do que a gente considera essencial a ser prestado pelo Estado. E aí nós temos um alargamento da atividade tributária, em que eu passo a cobrar mais tributos. Esse Estado social vai entrar em colapso na década de 60 e 70, em que começa uma grande revisão do papel do Estado. Por quê? Porque os estados começam a cobrar muitos tributos e há um estancamento da atividade produtiva econômica que passa a migrar para locais onde se cobram menos tributos
e faz com que haja um colapso do Estado social, porque amplia-se o serviço público e, por outro lado, não há produção, não há tributo suficiente para bancar esse Estado. E aí, então, emerge desse Estado social uma grande revisão do Estado, que passa por políticas, né, pela emergência de um novo liberalismo, que vai ser chamado de neoliberalismo, lá na Inglaterra, pela Margaret Thatcher, pelo Nixon, pelo Reagan nos Estados Unidos. Vai haver toda uma releitura do Estado e do papel do Estado. E nessa releitura do papel do Estado, vai emergir uma solução que é o Estado democrático de direito, em que a atividade tributária, passa a ser um rearranjo, a atividade de prestação de serviço do Estado passa a ser um rearranjo e um reequilíbrio da iniciativa privada e da iniciativa pública. E aí a gente passa a ter um Estado que tenta equilibrar essas duas funções. Então, admite-se que o Estado intervenha na economia, admite-se que o Estado preste serviço, mas não tira do particular a obrigação de cooperar e de participar desse Estado. Então, o direito tributário também vai passar por uma revisão que ele passa a ser também um direito mais participativo, um direito também que precisa ser revisto, levando em conta essas estruturas particulares, privadas e estatais. Quanto ao Estado Democrático de Direito, há vasta literatura e outros cursos para aprofundar nessa temática, porque o que é importante para nós é perceber como há essa evolução do Estado fiscal para a gente entender o direito tributário moderno. E aí, nós vamos ter aí várias características das finanças públicas brasileiras, né? Desde a divisão federativa, o grande endividamento do Estado brasileiro, o perfil do gasto público brasileiro, a lei de responsabilidade fiscal, o eterno debate entre crescimento e equidade. Nós vamos garantir igualdade ou nós vamos garantir crescimento? Existe um trade-off por trás dessa relação, ou seja, existe uma relação de que quando eu cresço, eu diminuo a equidade, ou quando eu aumento a equidade, eu estanco o crescimento econômico? Ou não existe esse trade-off? Essas são polêmicas que nós não vamos nos aprofundar aqui, mas que estão no entorno das finanças públicas brasileiras e que vale a pena dedicarmos, em algum momento dos nossos estudos, vale a pena dedicar algumas reflexões a essas temáticas. E aí, nós passamos para o que é, de fato, o direito tributário. O direito tributário, ele vai ser como a gente pode falar, um direito que vai emergir do direito financeiro. O direito financeiro, ele é compreensivo do conjunto das normas sobre todas as instituições financeiras: receita, despesa, orçamento, crédito e processo fiscal. Ao passo que o direito fiscal, sinônimo de direito tributário, então vocês vão ver muitas vezes no exterior chamando-se direito fiscal, aquilo que a gente chama de direito tributário, aplica-se contemporaneamente, ou seja, na nossa atualidade, e a despeito de qualquer contraindicação etimológica, ao campo restrito das receitas de caráter compulsório. Ou seja, quando a gente fala em direito tributário, nós estamos falando de um campo jurídico que regulamenta as receitas de caráter compulsório. Regula principalmente as relações jurídicas entre o fisco como sujeito ativo e o contribuinte ou terceiros como sujeitos passivos. É um ramo com autonomia, com principiologia própria, com metodologia própria e que tem, obviamente, relação com o direito financeiro, com o direito constitucional, com o direito administrativo, com a ciência política, com o direito privado e inúmeros outros ramos do direito.
Ao longo da história universal, os governos se valeram de alguma forma de tributo para financiar suas atividades. Então, o direito tributário é um direito muito antigo, ou melhor, não o direito tributário como um direito antigo, mas a tributação é uma atividade que os governos, fossem elas reguladas pela lei, como em muitos casos, como no Império Romano, havia algum tipo de regulamentação, fossem não reguladas, é uma atividade muito comum dos governos, e todos eles se utilizaram da tributação e do poder tributário para manter o exercício das suas atividades. O tributo é vetusta e fiel sombra do poder político há mais de 20 séculos. Então, quando nós estamos falando do direito do tributo, né, nós estamos falando o seguinte: o tributo é velho, é antigo, né, vetusta é antiga, e fiel sombra do poder político há mais de 20 séculos. Ou seja, sempre esteve no poder político o poder de tributar. E o poder de tributar, então, é a prerrogativa soberana do Estado de exigir os recursos de que necessita das pessoas que estão, de alguma maneira, sob os seus domínios territoriais. Então, o poder de tributar é essa prerrogativa da soberania estatal de exigir recursos para fazer frente às suas atividades. Obviamente que todas as vezes que o Estado exagerou na cobrança de tributos, incorreu em revoluções e incorreu em resistência por parte da população. Modernamente, a gente não vai ter revoluções de sangue, mas nós vamos ter fuga de capital, fuga de empreendedores, desestímulos da atividade, e muitas vezes essa revolução e essa rebeldia não vai se dar do ponto de vista da violência, mas vai se dar pela sonegação fiscal. Muitas pessoas que deixam de formalizar os seus negócios pelo excesso de tributação. E aí, quando a gente pensa, né, o sentido do poder de tributar e do próprio tributo se alterou ao longo do tempo. Isso é óbvio, né? A ideia da tributação, ela se alterou ao longo do tempo. A nossa Constituição, no artigo 170 a 174, consagrou o princípio da livre iniciativa e trouxe para o Estado brasileiro contemporâneo, em relação às atividades econômicas, não o papel de Estado empresário, e sim o de agente normativo e regulador, com o exercício das funções de fiscalização, incentivo e planejamento. A Constituição, nos artigos 170 a 174, ela vai falar que a atividade empresarial do Estado só será exercida para casos muito acessórios, vão ser para casos complementares e casos subsidiários da atuação do Estado no mercado. Por quê? Nós saímos daquele Estado social, que era prestador de serviço, para um Estado que é mais tributário. Ele não vai ter empresas, ele não vai ter só escolas, hospitais, ele vai fazer uso também da estrutura privada disponibilizada a ele, de forma diferenciada entre vários países. Cada país vai moldar essa relação com a iniciativa privada de uma forma diferente. Então, o Estado brasileiro, segundo a Constituição, ele é um Estado que é um Estado normativo e regulador, cabendo a ele o exercício das funções de fiscalização, incentivo e planejamento. E aí ele vai utilizar da atividade tributária como atividade essencial para a obtenção de recursos para as suas atividades. E aí, né, nós vamos falar dessas funções do Estado, né? Porque para manter as suas funções, o Estado precisa arrecadar recursos, o que faz por meio da tributação e do exercício do seu poder de tributar. E aí nós vamos ter um papel fiscal, que é esse papel central, arrecadar recursos no seu exercício de poder tributar para fazer frente às suas atividades,
E nós vamos ter aquele papel que nós já falamos aqui, que é o papel extrafiscal. Também deve fornecer condições para que o cidadão exerça sua livre iniciativa. Isso significa assegurar uma política pública que universalize acesso a bens básicos. Isso pode se dar tanto pela atuação direta do Estado, quanto pela atuação indireta do Estado. Então, para a gente pensar a origem dos tributos vai remontar à criação das primeiras formas sociais politicamente organizadas. Nós já falamos isso aqui. Desde já, pode-se afirmar que o tributo é o instrumento básico viabilizador de qualquer sociedade constituída. Isso vale, gente, para qualquer questão, né? A gente vai montar uma comissão de formatura, a gente vai ter que arrecadar recursos. Vamos ter um condomínio, nós temos que arrecadar recursos. Toda atividade coletiva em sociedade vai ter que ter naturalmente a cobrança de um valor. Quando a gente fala em sociedade, né, nessa relação social que nós temos, nós vamos sempre pensar que o tributo vai ser esse instrumento básico de viabilização. As sociedades complexas requerem tributação complexa, organizada, planejada e com objetivos. A tributação se altera conforme se altera a realidade social. Então, nós vamos precisar arrecadar mais se nós ampliarmos os serviços, a gente vai precisar arrecadar menos se a gente delegar esses serviços para o mercado. E aí, quando a gente pensa na complexidade da sociedade, a gente vai pensar numa tributação complexa. Por exemplo, o Estado precisa ter uma estrutura corporativa, uma estrutura de funcionários dedicados exclusivamente para isso. Então, por isso que nós temos as secretarias de finanças, as secretarias de fazenda, as secretarias tributárias, que possuem um corpo qualificado e precisa possuir para que faça, né, a devida arrecadação organizada, planejada e com objetivos. Então, a gente tem aí vários locais de emergência. Na Grécia Antiga se cobrava tributo através de relações, né, muitas vezes não só o tributo financeiro, mas em bens de consumo, né, como tem aqui a imagem, né, frutas, terras, alimentação. Na Roma Antiga, a tributação também era feita por meio do espólio de guerra, né? Havia os saqueamentos das sociedades que eram derrotadas. Na Idade Média, essa relação que a gente tinha entre o senhor feudal e o vassalo, e na sociedade capitalista, nessa modernidade, nós temos a cobrança de um tributo que é baseado na legalidade. Então, nós vamos ter na modernidade um Estado que passa a ter que prestar serviços. Justifica-se novas imposições, os privilégios fiscais começam a cair, ou seja, a gente passa a tirar privilégios fiscais. Lá na França, pré-Revolução Francesa, o clero e a nobreza não pagavam o tributo. Aqui no Brasil, até 1946, salvo engano, juízes e professores não pagavam tributos. Então, desenvolve-se o princípio da legalidade, que nós vamos falar muito aqui, e surge a necessidade de manter regularmente uma máquina burocrática para administrar todo um vasto território. A gente vai ter, né, um processo de tributação que vai tentar combater o despotismo, e a legalidade passa a ser o instrumento em que nós vamos ter a emergência da democracia representativa e do consentimento. Por meio da legalidade, eu garanto, né, que as pessoas sejam representadas através da democracia. Então, o parlamento, como representante do povo, como o elemento democrático da sociedade moderna, ele é o produtor do tributo, ele é o autorizador do tributo. Então, tem uma ideia de consentimento, uma ideia de que a população, por meio dos seus representantes, autoriza o soberano a cobrar dela o tributo.
Então, há essa ideia por trás do princípio da legalidade. É muito comum em provas de concurso, da OAB, em provas de mestrado, pedir para que a gente disserte sobre a legalidade, sobre o enfoque da democracia e do consentimento. Então, como a gente não tem como fazer um contrato, cada indivíduo fazer um contrato com o Estado sobre qual parte ele vai usufruir, por quanto ele vai pagar, o consentimento se dá através da democracia representativa pela emergência e publicação de leis. Então, quando a gente volta aqui, vamos lembrar que todos esses cenários aqui eram de manutenção do Estado. E, geralmente, que tipo de manutenção? Dos privilégios do soberano e da construção de estradas, da construção de aquedutos, dos privilégios, para que os reis e os senhores tivessem uma vida mais luxuosa, e a manutenção do exército. Quando a gente fala na modernidade, nós estamos falando de um Estado muito mais complexo, muito mais arrojado, muito mais organizado e muito mais planejado do que a gente está falando aqui, especialmente quando a gente fala dessa relação democrática entre o soberano, o poder soberano, e o seu povo. Formas não tributárias de recursos, para a gente poder comparar com o que a gente está falando de tributário. Nós temos, com poder de império ou compulsoriedade, nós temos qual tipo de recurso? Emissão de curso forçado, ou seja, emissão de moeda, prestação compulsória in natura e prestação de fazer, por exemplo, serviço militar, requisição administrativa, vocês vão se lembrar lá do direito administrativo, as intervenções do Estado, as intervenções estatais, indenização, multa, penalidades pecuniárias, confisco, perdimento de bens. Tudo isso aqui tem força da soberania, tem compulsoriedade, mas não são receitas tributárias. E aí, isso é importante para depois a gente fazer a definição do que é o tributo. Sem poder de império, nós temos também outras formas de recurso que é sem poder de império, mas mediante acordo de vontade, ou consentimento expresso ou tácito do titular do bem. Por exemplo, contratos com o Estado, preços cobrados em aluguéis, compra e venda, doações, empréstimos, ou seja, o Estado emprestando dinheiro, o Estado cobrando aluguel, o Estado vendendo imóveis. Quando a gente viaja ali para Teoflotone, logo depois, um pouquinho da saída de Teoflotone para o sul da Bahia, tem uma placa lá, assim, fazenda governamental, ou seja, o governo produzindo produtos agropecuários que podem resultar em receita não compulsória para o Estado. Outros, legados e heranças jacentes, ou seja, herança de pessoa que não tem herdeiro, que vai para o Estado. Calções, fianças, depósitos em dinheiro que depois não são recuperados. Então, nós temos outras formas de recurso que não são tributárias. Podem ter compulsoriedade, como é o caso das multas, do confisco, do perdimento de bens, das indenizações, do serviço militar, como eu posso ter outros recursos que não têm compulsoriedade, ou seja, parte de um acordo de vontades, de um contrato, que não são tributários. Então, nós vamos pensar, o que é, afinal, o tributo? Porque se nós temos outras formas de arrecadação, formas não tributárias de recurso, nós precisamos definir de forma bem clara e de forma bem objetiva o que é o tributo. Afinal, como eu defino o que é um tributo em relação àquilo que não é um tributo? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Está tudo claro, numa velocidade boa, acompanhando? Está tudo tranquilo, professor. Ok. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos parar um pouquinho aqui, são 10h35, e nós vamos voltar 10h45, para tomar uma água, ir ao banheiro,
comer alguma coisa, às 10h45 nós voltamos, tá ok? Beleza.